Os pilotos e comissários de bordo já podem votar se aceitam ou não uma nova proposta das empresas aéreas do país. A votação é online, está aberta até o meio-dia de amanhã. Até lá, a paralisação está suspensa. A greve começou na última segunda-feira em 9 aeroportos brasileiros, sempre no período entre 6 e 8 da manhã, mas causou reflexos ao longo de todo o dia. A nova proposta das empresas aéreas prevê aumento salarial de quase 7% nos salários fixos, além de incidir nas diárias nacionais, no Vale Alimentação, no piso salarial e no seguro. As companhias também oferecem definição do horário de início das folgas, indenização por descumprimento pelas empresas e a possibilidade de início das férias em sábados, domingos e feriados. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Hacklander, defendeu um acordo. A direção do sindicato entende e corrobora com a ideia de que, sim, essa proposta ela traz as melhorias tanto financeiras quanto sociais. Poderia ser muito melhor? Poderia. Fato é que, se deixarmos ir para julgamento, isso não vai acontecer. Se aguardarmos aqui a ilusão de que vai haver uma nova proposta, isso também não vai acontecer. Ao longo de toda a semana, a greve suspendeu os trabalhos de pilotos e comissários de bordo por 2 horas nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Viracopos, em São Paulo, além de Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Confins, em Minas Gerais, e Santos Dumont e Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Vocês sabem que esse foi um fenômeno que demorou para chegar ao Brasil, né? E que aconteceu muito na Europa, já na retomada, na primeira retomada dos aeroportos, dos voos, das viagens na Europa. As empresas aéreas e principalmente as empresas que fazem o trabalho de terra, né? Às vezes a gente confunde, a gente coloca tudo no mesmo bolo da empresa aérea. Às vezes a empresa aérea não tem nada a ver com a história, é o pessoal que trabalha em terra, que está recebendo um salário aquém do esperado, que está trabalhando mais do que o esperado, que ficou sem reajuste por muito tempo. Na Europa, as pessoas são pagas por quem? Pelos aeroportos? Às vezes pelos aeroportos, às vezes por empresas terceirizadas. E isso aconteceu muito, primeiro na Europa. Eles mandaram muita gente embora com a pandemia, não conseguiram recontratar. As pessoas que continuaram perceberam que existe um mundo além do trabalho delas, então começaram a reivindicar por melhores condições de trabalho. E a gente acompanhou alguns caos aéreos na Europa. Filas de 6 horas para fazer um raio-x, voos atrasados, voos cancelados. Depois esse fenômeno aconteceu também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente falou bastante sobre isso com o Barão, não só nos aeroportos, não só no setor aéreo, mas também em outros setores, com muita gente tentando contratar pessoas, principalmente de serviços. E agora, finalmente, mas finalmente com dor no coração, chegou ao Brasil, né? O Brasil, de todos esses grandes mercados, foi o que mais demorou para sofrer. Coutinho? Mesmo motivo, Megali, mesmo motivo. Todo mundo segurou as pontas. O setor aéreo sofreu, principalmente aqui, com variação cambial, com aumento do querosene da aviação. As empresas aéreas, por mais que elas ganhem muito dinheiro, nos últimos 2 anos elas tiveram prejuízos astronômicos por esses motivos e em algum momento elas ficaram sem repassar o que os funcionários mereciam. E agora, finalmente, os funcionários resolveram reivindicar o que eles acham e que eles realmente merecem. Então, por isso que demorou para chegar aqui. Esperaram chegar uma época de alta temporada e uma greve que me parece, não quem sou eu para julgar, mas que está causando muito menos impacto, muito menos do que causou na Europa e nos Estados Unidos. Então, Coutinho, eu queria te ouvir ao longo da semana, eu estava curiosa para te ouvir por causa disso, porque muitas pessoas com quem eu conversei ao longo do ano e que sofreram esses impactos das paralisações na Europa, diziam assim, poxa, parece que é o novo normal de viajar. Você viaja e enfrenta transtorno. Foram pessoas que ficaram presas em voos na Europa, sofreram muitos atrasos e parecia que não tinha muito como desviar disso, assim, que você vai viajar e vai passar por um transtorno, por um perrengue desses, porque foi ao longo de todo o ano isso. Na Europa, Estados Unidos, você via paralisações. E aí agora no Brasil, parece que é o novo normal, as companhias aéreas não conseguiram entrar num reequilíbrio, não conseguiram reequilibrar suas operações. É isso mesmo? A gente vai começar a ter que lidar com um caos aéreo toda vez que vai querer viajar, assim? Até as empresas conseguirem reequilibrar, né? Até elas conseguirem. A verdade é que a retomada aconteceu de forma abrupta e muito mais veloz do que todos estavam preparados e
e imaginando que fosse acontecer. Então, quando aconteceu essa retomada, todo mundo voltou a viajar. As empresas estavam com quadro de funcionários reduzido, com o número de voos reduzido. Não é tão simples você voltar com a aeronave, você tem que ter slot, você tem que ter o aeroporto que comporte isso, você tem que ter o pessoal de terra habilitado para voltar de 20% da malha aérea para 80% em coisa ali de 1-2 meses. Então, foi difícil. E também é isso. As pessoas que, no caso do Brasil, não, mas no caso da Europa e dos Estados Unidos, pessoas que estavam vivendo com auxílios. E que falaram, eu não vou voltar a trabalhar 12, 15 horas por dia. Pra quê? Se aqui com o meu auxílio eu tô conseguindo me virar bem, com a indenização que eu recebi, eu tô conseguindo me virar bem. Então as empresas tiveram muitos problemas para recontratar. Isso eu tô falando de Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil me parece um caso realmente de salário bem mais baixo do que as pessoas merecem. Deixa eu aproveitar que a gente horária. sábado a gente tem mais tempo. Eu sei que as empresas aéreas passam por grandes dificuldades. Tem aquela frase famosa, né? Que o melhor jeito de ficar milionário é virar um bilionário e comprar uma empresa aérea. Mas eu não consigo entender por quê. Porque me parece que os custos de manutenção ficam mais baratos. As aeronaves antes voavam com 4 turbinas, hoje são 2. O serviço é de menor qualidade, a comida é pior, há menos comissários. Né? Eles oferecem cada vez menos para você e cobram cada vez mais. Então, por que motivo a gente vê essa crise nas empresas? Eu fico numa situação difícil, né? Porque parece que eu tô advogando em nome das empresas. Peraí, gente, eu sou viajante, eu queria que a passagem eu só fosse... quero entender mesmo. Claro, não, mas só deixar claro pro nosso ouvinte, eu tô do seu lado, tá? Eu sou consumidor, eu sou viajante, eu não tenho empresa aérea, quem me dera, se eu tivesse uma empresa aérea e não sou pago para advogar, não ganho passagem aérea, eu sou viajante, eu pago passagem aérea. Pra mim, quanto mais barato isso e tá quanto dado. melhor serviço for... Agora, eu trabalho nessa área há um tempo, então eu tento entender. E eu questiono as empresas aéreas, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, e todos os especialistas justamente por isso, porque eu não consigo entender por que a conta não fecha, por que eles apresentam déficit atrás de déficit. E aí é o seguinte, Megali, eu acho que eu vou tentar simplificar o máximo possível. Eu já até peço desculpa aqui, perdão, aos especialistas. Se você pegar um avião lotar de pessoas, mesmo com esses preços absurdos, um avião, vamos lá, de 180 lugares, enche o avião, todo mundo pagando passagem, o avião sai com prejuízo. Ele sai com prejuízo. Pode? Pois é. O que ele tem que fazer para ter lucro? Carga. Por isso que vem aquela história da cobrança de bagagem. Porque se você deixa a bagagem incluída na passagem aérea, primeiro começar não está incluída, o preço vai aumentar para colocar, justamente porque você está tirando espaço para levar carga. Carga de todo tipo que você pode imaginar. Então o avião tem lucro com carga. Segundo fator, que foi muito prejudicado pela pandemia, viagem corporativa. A viagem corporativa tem um ticket médio muito mais alto, porque é o seguinte, a Ellen vai ter de viajar para Manaus, semana que vem, porque aconteceu alguma coisa em Manaus. Amanhã, vamos colocar coisa feliz. Anunciaram que vai ter... expandir a Band Manaus Isso, e a gente vai ter que ir lá agora fazer... E aí a Band vai ter que mandar 5 profissionais para lá para ajudar amanhã. A passagem que média custa R$3.000, tô chutando números fictícios, vai estar R$15.000, a Band vai pagar R$15.000 na passagem. Sim. Então, o mercado corporativo sustentava as empresas aéreas. O mercado corporativo praticamente se estagnou durante a pandemia. O que voltou com tudo foi primeiro as viagens a lazer. As pessoas passaram a fazer reuniões remotas, pelo Zoom, por outros aplicativos, etc e tal. Viagem a lazer, esse programa, né? Compra passagem 8 meses antes, mais barata, num horário paga caro, mas não paga qualquer coisa. Caro, sim. Então isso é um dos fatores que indicam. O querosene da aviação sofreu um aumento absurdo de mais de 100% em um ano. E ele é responsável por, no mínimo, 40% de um custo de uma empresa aérea. Então a empresa aérea teve que repassar, mas não repassou tudo o que devia, senão ninguém viajava mais. Então esses são alguns dos fatores que explicam esse déficit das empresas aéreas. Vou fazer só mais uma perguntinha, mas uma perguntinha provavelmente bem não sei se eu vou saber estúpida. responder, né? Eu acho que vai. Existe no horizonte a possibilidade de um avião elétrico? Como um carro elétrico? Já teve estudo. Já foi colocado. Estão falando em volta de Concorde agora, avião supersônico, né? Que foi aposentado acho que 20 anos atrás. Então eles estão tentando estudar, estão tentando fazer maneiras para que os aviões sejam mais econômicos.
né? E que todo mundo vai ganhar. A empresa aérea vai ter lucro e nós, consumidores, vamos comprar passagem, vamos poder viajar o tanto que a gente gostaria de viajar. Mas tem estudo.